Olá, pessoal. Estamos aqui no 24º Congresso Internacional de Direito Constitucional com dois queridos palestrantes e amigos do mestrado, né? Janaína Tavares e Percival Henriques. E o tema deles, que eles trouxeram hoje, é bem interessante. Personalidade digital da predição, não é, Janaína? Isso. E Percival, direito à realidade. Então, hoje a gente vai começar esse bate-papo bem agradável, né, aprofundando esses temas. E eu já começo com uma pergunta para a Janaína, que é: como o direito constitucional, Jana, deve responder ao poder privado das plataformas digitais? Excelente pergunta, Flavinha. Primeiramente, obrigada, né, por me chamar aqui nesse podcast, que é também a minha casa, que eu participo com você. Para mim é um prazer estar aqui com o Ju, com o Percival, né, que são amigos tão queridos. Então, o direito constitucional atual deve pensar para além do corpo físico, que foi o que eu falei na minha palestra. Hoje a gente não é mais apenas esse corpo físico. O direito clássico tratava muito disso. A gente tem que começar a pensar dentro de uma realidade que a gente vive hoje, que é a plataformização da nossa vida. Então, nossos dados que a gente forneceu durante muito tempo, até hoje, a gente passou por uma fase que é considerada de datificação da vida. A gente forneceu durante muito tempo. E as plataformas hoje, elas cruzam esses nossos dados para traçar um perfilamento da gente e antecipar nossas decisões. Então, é preciso que o direito constitucional se adapte para entender que essa nova realidade merece uma proteção mais aprofundada. São os mesmos princípios, mas adaptados. Sim, perfeito. Próxima pergunta, a gente vai para Percival. Percival, parabéns pelo seu tema. Como a personalidade digital da predição atualiza a compreensão da dignidade humana? Olha, primeiro, assim, dignidade humana, qualquer constituição democrática defende, está posta, me parece que é a princípio basilar. O que acontece é que aquilo que você não vê é difícil de você remediar. Aquele problema que você não vê é difícil você combater. E aí é que nasce. Nós sempre identificamos os perigos à democracia, os perigos à dignidade humana, os perigos do estado de barbárie, porque assim, era uma coisa muito óbvia. Você tinha lá o poder soberano, tinha o rei tirano, e aí contra a tirania o povo se organizava, fazia uma revolução, e aí você passa a ter o estado liberal, o estado democrático, e assim. O que acontece com o caso do poder algoritmo e com o caso das plataformas? É um poder invisível que, inclusive, ele coopta os subordinados, as pessoas, que de cara já são hipossuficientes pela própria falta do entendimento do que aquele poder faz com ele. E aí você precisa entender o seguinte: à medida que a gente entenda o que é que esse poder faz, do que ele é capaz, é preciso subordiná-lo à nossa Constituição Democrática, porque já tem o princípio da dignidade humana, está na Constituição. Agora, precisa entender que a corrupção causada a esse princípio pelo poder algoritmo, ele é passível de controle constitucional, assim como a vida real. Porque a nossa vida real, a nossa realidade, ela foi capturada pelo poder algoritmo e você vive uma espécie de realidade paralela, mas que influencia a vida em alguns momentos muito mais do que o próprio dia a dia. Então, um algoritmo como o juiz e como executor de uma sentença, por exemplo, né? A gente fala o exemplo de Dona Maria que vende bolo na feira, mas que ela tem na sua subsistência a partir do Instagram, a partir uma plataforma lá, onde ela tem seus clientes. Se a plataforma decide caçar de Dona Maria o direito, né, ela perde a dignidade, perde a sua subsistência, que não está vinculada a nenhuma estrutura formal, como o alvará, como a prefeitura, e aí alguém julga que Dona Maria, sei lá, não cumpriu os princípios lá que estavam no acordo, né,
que ninguém vê, que ninguém lê, mas que estão no acordo de um termo de uso da plataforma, e Dona Maria simplesmente perde o direito. Ela não sabe por que perdeu, não sabe a quem recorrer, não tem um processo legal, não tem um julgamento, e ela perde a subsistência. Isso, na vida real, como a gente conhece, e o qual a gente imagina que a Constituição defende, ela teria todo um processo e teria onde eu recorrer, tudo muitas claras. Então, o que é que a gente fala agora? É que essa dimensão da personalidade, que se torna tão importante quanto o que o direito já classicamente já conhece, é preciso ser protegido até de uma forma mais especial, porque há uma hipossuficiência, inclusive, de muito mais gente do que há na vida real. Né? Então, é preciso que os juízes, os advogados, o Ministério Público entenda que não diferencia muito quando você defende, quando você aplica um princípio constitucional para um fato concreto do mundo analógico para o mundo digital. Se os dois, eles têm uma causa, um efeito similares, por exemplo, Dona Maria vende bolo pelo WhatsApp. Se Dona Maria vende esse bolo com um cartaz na porta, era a mesma coisa. Se ela dependesse do ponto comercial, que é regulado e tal, é a mesma coisa. Mas o efeito sobre a vida de Dona Maria está na condição de subsistência. Se ela perde a subsistência por causa de um poder invisível que tomou uma decisão que ela não teve conhecimento e que ela não tem processo legal, então não é mais algoritmo, é o devido processo legal que não foi dado a Dona Maria. Seja para a plataforma, seja pela prefeitura, a Constituição e juízes têm o dever e o direito de proteger a Dona Maria. Eu entendi. Essa questão da política, como seria essa política de normatização de expor um produto no meio digital? O que é que você entende? Como é que serviria de proteção para que ela conseguisse manter as suas vendas no mundo virtual, diferente do mundo real? Porque a gente sabe que a cada dia que se passa, as vendas estão maiores via internet, né? No mundo virtual. Então, como é que você acha que o Estado Democrático de Direito ia proteger essa senhora de assim, ser banida do mundo virtual? São duas coisas. Uma é o direito que ela tem de subsistência a partir de uma atividade legal, lícita, de um negócio jurídico qualquer, né? Aí precisa de alguns entendimentos. Primeiro, aquele mito, é de graça, então é devido à plataforma. A plataforma virou um meio de infraestrutura crítica, monopolista, né? E essencial lá para a vida da Dona Maria, então ela precisa ser tratada exatamente como os outros mesmo, seja digital ou não. Na verdade é real. Dona Maria Qual seria compra a comida o princípio que a gente falou do direito à realidade, lembra? Dona Maria compra... o direito à realidade ele está muito mais... O devido processo legal algorítmico... Mas o direito à realidade está muito mais no fato de que a realidade da pessoa que está obtusa, e aí pode ser um promotor, pode ser um juiz, pode ser um consumidor, pode ser uma pessoa física, que ele não entende. Michel Levy falava do direito do digital. Sim. Como aquela coisa, do excluído, como aquela mosca, a mosca que estava por aqui, aquela mosca que bate contra o vidro e não faz ideia do que separa ela da vida lá fora. É meio isso, mas assim, eu estou falando, tem dois aspectos. Do ponto de vista do sujeito, né, que tem sua dimensão na vida digital misturada com a vida real, e dos operadores de direito que precisa entender por aquele sujeito ali que esse poder invisível está dominando todos, entendeu? Sim. Eu entendo que a proteção dos dados pessoais de Dona Maria via plataforma, eles devem ser protegidos, até porque existe a LGPD. Sim. A Lei 13.709 de 2018, que protege os dados pessoais comuns de todos os cidadãos. Então, eu entendo que há um descumprimento da LGPD quando ela não consegue mais vender, quando os dados pessoais dela, de forma não transparente, deixaram de subsistir no mundo. São tratados, né? Eu pensei em sete princípios. Um deles é da solidariedade digital. Primeiro, quando você tinha um e-mail, lá naquele ethos libertário californiano, em que você tinha o princípio da solidariedade digital,
que, aliás, é uma prática comum em telecomunicações, a portabilidade. Você não é obrigado a ter... Você tem seu número telefônico, que você vende por ele pode ser da TIM, da Oi e tal. Se você for mudar de plataforma, até de banco, se você quiser mudar hoje e levar o empréstimo para outro banco, você faz. A portabilidade. Não tem portabilidade, a primeira coisa. Os dados são dela, mas pode levar para onde quiser. Exato. Mas o pior de tudo é que, por conta de uma manipulação das plataformas que compram, por exemplo, quando estava nascendo uma nova plataforma e que ela oprime as outras para ela se tornar monopolista, elas não só deixam de garantir a portabilidade, como elas estimulam o monopólio do tal Jardim Murado e viram estruturas críticas nacionais, onde o WhatsApp, por exemplo, serve no tribunal e substitui um ofício pelo oficial de justiça. Agora, e corre o risco de você ter uma estrutura nacional, mas quando o dono da plataforma dizer que vai parar, Isso não existe mais. Para tudo. Aí a gente aponta como solução voltar à nossa velha capacidade. Nós temos capacidade de ter mensageria. A França fez isso. A França hoje não usa mais o WhatsApp. E usam uma mensageria que seja interoperável, ou seja, que você possa... imagine que se o WhatsApp, se o Signal, se o Telegram conversassem, assim como os e-mails. Eu tenho um Gmail, você tem um UOL, você tem um Yahoo, e eles conversam entre si, sem problema nenhum. Sim. Então os dados estariam lá, seriam seus, e aí as plataformas concorreriam, aquela que tivesse mais serviço interessante, ou aquela que você escolhesse. O problema hoje é o monopólio, é a concentração que deixa muito sensível essa relação entre Estado, principalmente, né? Então não pode o WhatsApp virar a infraestrutura crítica do Estado brasileiro. Temos que reagir a isso. O pior é que a gente nem percebe dessa gravidade. Um juiz, governo acaba usando essa plataforma pela facilidade, porque todo mundo está ali e tal, mas não percebe a gravidade. Só quando você perde ou quando tem que dar uma decisão, por exemplo, para bloquear uma plataforma, e a população toda, ao invés de se revoltar contra a plataforma que está fazendo coisa errada, se revoltar contra a justiça. Sim, considerando exatamente esse tema de vocês e essa preocupação, né, do uso nocivo das plataformas digitais, já finalizando aqui nessa entrevista, queria jogar uma pergunta para considerações finais, tanto para a Janaína quanto para Percival, em relação a qual é a grande preocupação e o desafio do uso da plataforma digital, né? Do uso racional da plataforma em relação ao direito. O que é que vocês têm em mente? Qual a perspectiva daqui para frente, né, diante dessa preocupação abordada pelos dois? A solução que todos apresentam é a governança de dados, né? O código aberto do algoritmo, de forma que a gente possa entender como o algoritmo traçou aquele caminho, porque é possível. Veja, se um algoritmo ele trabalha com dados e faz cruzamento com dados, é possível que a gente saiba quais os dados que o algoritmo utilizou para chegar àquele resultado. E o juiz tem que ter acesso a isso. Então, algoritmos de código aberto é importante. E eu acho que, voltando assim um pouco também à pergunta que você fez, Ju, eu acho que Percival propõe no livro dele uma coisa bem interessante, que é o devido processo legal ao algoritmo. Você não vai excluir Dona Maria sumariamente sem dar a ela a oportunidade de contestar. Sim. Então, isso está na LGPD, que você falou, que é no artigo 19 e 20 da LGPD. Sim. Mas quando eu trago no meu artigo o sujeito da predição, eu trago uma outra coisa. É uma coisa um pouco mais nova do que a LGPD. Porque a LGPD veio e protegeu os dados. Isso. Eu agora não estou falando mais só de dados. Eu estou falando de um algoritmo que pegou os meus dados, todas aquelas minhas preferências políticas, religiosas, de compras, como eu compro, onde eu vou, onde eu passeio, as viagens que eu faço, e para poder antever o que eu gosto. São os cookies, né? São os cookies, são seus passos no mundo virtual. E a partir disso, fazer uma arquitetura para mim levar por um caminho, tirando de mim a coisa mais preciosa que um ser humano tem, que é efetivamente decidir, que é essa imprevisão de eu, naquele momento da minha maturidade, que pode ser qualquer uma, né?
que interfere justamente nisso, pegando esse gancho, no direito de ir e vir. Isso. Né? A questão da autonomia da vontade, que é um princípio basilar, inclusive da democracia, né? Ele fica abalado quando o que é que acontece? O poder algoritmo, ele começa a moldar as pessoas, primeiro de tudo, ele tira a realidade coletiva. Então, que aí a realidade coletiva, ela não era uma realidade global, né? Mas você tem uma realidade ocidental e oriental, pelo menos isso, uma realidade de um país, uma realidade de um bairro, uma da cidade, de uma comunidade, a realidade da família, que você assistia, tomava café junto, conversava e tal. Isso foi reduzido a uma realidade individual, desde a tenra infância, colocando as pessoas escravizadas e viciadas no feed infinito da tela, e o poder algoritmo impõe uma realidade a cada um a partir do que ele quer que aquela pessoa faça e decida. De forma sedutora. Existe né? a manipulação dos de forma dados, viciante, por exemplo, um feed e tal. Então, você, por exemplo, antes você tinha uma influência, mas era uma influência de certa forma coletiva, mas deixava margem para você criticar. Hoje não. Hoje cada um acha que é dono de uma verdade, que é a sua própria verdade, e eu posso aqui, nós quatro, cada um receber informação diferente e ser moldado para aquilo. E os quatro, dois no amor e dois no outro, e servem a uma vontade. Daí eu questiono, inclusive, a própria democracia. Há uma democracia quando você não tem autonomia da vontade, há uma democracia quando você não tem um senso crítico, quando as crianças e adolescentes, jovens, não conseguem mais ler um texto acima de 100 caracteres, não conseguem mais ver nada, e todo o conhecimento está ali. Aquelas interações, aquelas coisas da cognição, desde até a infância, do aprendizado, do cheiro e tal, virou em cima do fato, até o próprio choro, tal. Agora a mãe dá um celular para uma criança de 2 anos, ela de 2 anos não, de meses, a criança fica ali e tal. E aí, assim, a consequência disso a gente ainda não viu por completo, porque você tem, a partir de 2010... Tem que ser maturado ainda. A geração que começou a ver isso. Sim, exatamente. Vai piorar. Então, aí um recorte que a gente fez no nosso estudo é basicamente, não ampliou tanto, porque precisa multidisciplinar, precisa filosofia, psicologia, psiquiatria. A gente está querendo, no livro, eu pego basicamente os operadores de direito, olha, a gente tem a melhor ferramenta, o melhor que foi escrito no século passado, que é a nossa Constituição de 88. Nós temos todos os princípios que estão sendo obturados, estão sendo agredidos a partir do poder algoritmo. Então, pelo menos isso, vamos começar nesse sentido. E aí, avanços como, por exemplo, a novo ECA digital, começa a olhar para isso. Eu digo que essas coisas aconteceram de 2005 até 2017 sem que ninguém visse, 2017, 2015, antes, começou-se a perceber, e agora nós estamos numa fase de contestação e de enfrentamento. Eu ainda acredito que o mundo jurídico, ele reaja, principalmente constitucionalistas, sem precisar escrever uma nova Constituição, sem precisar fazer novas leis, mas a grande maioria usando os princípios que são muito caros para nós. A nossa Constituição foi escrita num momento muito especial para o Brasil, e usando os princípios da dignidade humana, o princípio da ampla defesa, coisas assim que a gente está acostumado a discutir no analógico e não percebe que o digital é a mesma coisa. O próprio princípio da personalidade, que tem uma extensão, quando a LGPD ela faz a extensão desse princípio, colocando a privacidade e proteção de dados como cláusula pétrea, né? A gente sabe disso, que a emenda 115 ela veio trazer isso como forma de extensão do direito à personalidade, né? Que tem a dignidade da pessoa humana inclusa, o direito à extensão da privacidade e proteção de dados. Então, assim, é muito sério esse assunto, né? É bem complexo. Verdade. Envolve vários estudos sobre isso ainda. Que bom que vocês trouxeram essa temática para Tem nós. alguns ruídos que eu não vou adiantar aqui, não, mas, por exemplo, eu fico meio com o pé atrás, às vezes, do ativismo liberal europeu, né? Eu acho que a gente precisa construir, inclusive, um ativismo brasileiro, né? Considerando o corpo território para além do individualismo liberal dentro do ativismo europeu, que influenciou a maioria das nossas leis. Mas, assim,
E eu não estou reclamando, não, porque se a gente não tivesse isso, aí estava mais ainda da Inclusive, pé. a nossa LGPD, Janaína, ela é baseada, dizem até que ela foi praticamente copiada e colada da qualquer GDPR, coisa. né? Da GDPR, a LGPD Aí agora a europeia. GDPR mudou. É. Está mudando para ficar mais parecido com os Estados Unidos. E a gente precisa estudar um pouco mais a China. Isso. Precisa e estudar muito mais o Brasil. Você vai, por exemplo, essa ideia de corpo-território, que assim, que coloca a comunidade no centro e o indivíduo como referência, mas não como centro, né? Eu acho que precisa ser a Eu ainda cultura. acho que a mudança deve ser estruturalmente, na estrutura de forma cultural, né? A mudança cultural, ela deve vir com tudo isso que vocês falaram aí. Então, Porque isso é uma questão de cultura, de Então, civilização. nem China, nem Estados Unidos, nem Europa, tem que ser Brasil. Você estuda o povo potiguara, tá? Estuda A nossa o Xingu, realidade, né? estuda a nossa realidade, estuda o que as pessoas falam e que você vai tirar muito mais lições para a Europa, inclusive. Quando o Brasil decidiu fazer a governança da internet a partir do Brasil, o Comitê de Gestão da Internet virou referência para o mundo, ainda é referência para o mundo. Uma governança multissetorial e tal. O grande problema é que toda vez que você bota o modelo europeu, você vai ter aquele modelo para homens brancos, homens brancos, cis, anglo-falantes, falantes de inglês e tudo. Isso sequer é uma realidade para o Brasil. Imagine para o Nordeste, imagine para as comunidades tradicionais, imagine para o povo da favela, entendeu? Pois é, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero aqui agradecer aos queridos Janaína Tavares, pessoal, e Percival Henriques, Obrigada, Flavinha. pelo conteúdo tão importante, tão atual, né? É muito E empolgante. precisamos aprofundar. Parabéns, viu? Pela palestra e pela entrevista. Obrigada, Flavinha. Até a próxima, né? Até a próxima. E nos sigam, gente. O conteúdo tá maravilhoso.